Zacarias 14 é uma profecia difícil de compreender. E eu quero ajudar você a entendê-la, porque ela se encontra na palavra de Deus, ela é preciosa e ela tem lições importantes para a nossa vida. Jesus falou assim, que as Escrituras devem ser examinadas com cuidado, porque elas testificam dele. As Escrituras do Antigo Testamento apontam para Cristo. Então, Cristo é o centro. Em Cristo encontramos os cumprimentos proféticos. Lemos as Escrituras do Antigo Testamento à luz de Cristo. E assim temos mais facilidade de compreendê-las. É importante também ver se Jesus mencionou, fez referência, se ele explicou tais passagens e se os apóstolos de Jesus também se pronunciaram a respeito de textos como este. E o que eles disseram, isso pode nos ajudar a compreender também. Vamos à interpretação? A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é uma advertência contra o literalismo, principalmente no que diz respeito à linguagem profética. E o próprio Deus, já nas páginas do Antigo Testamento, nos advertia para o perigo de tal literalismo, de começar a levar tudo ao pé da letra e entender que tudo vai acontecer assim, ipsis literis, tintim por tintim, como está escrito, não percebendo que se trata de uma visão, não percebendo que se trata de uma profecia e que ela tem uma linguagem figurada. Veja só o que encontramos em Números, capítulo 12, do versículo 6 ao 8, naquele episódio em que Arão e Miriam, irmãos de Moisés, eles pleitearam uma posição, um status de profeta igual, semelhante ao de Moisés. Eles estavam com inveja e falaram, nós também somos profetas, Deus também fala conosco, e por que Moisés tem essa primazia? E eles fizeram tal reivindicação, isso não caiu bem aos ouvidos de Deus, e Deus se manifesta, e o que Deus diz nessa ocasião é revelador a respeito de linguagem profética. Veja. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Portanto, distinto de todos os profetas do Antigo Testamento, era Moisés. Porque aos demais profetas, Deus falava através de sonhos, visões, por enigmas. Com Moisés falava face a face, cara a cara, boca a boca. Tá entendendo? Há um outro texto também que encontramos em Oséias capítulo 12, versículo 10, que lança luz a respeito dessa linguagem profética. Eu falei com os profetas e lhes dei muitas visões. Usei comparações quando falei ao povo por meio dos profetas. Mais uma vez mostrando que, excetuando-se Moisés, os demais profetas todos receberam a palavra de Deus através de visões, sonhos, revelações mais enigmáticas que precisam ser interpretadas. Então, cuidado, porque quando queremos ler estas profecias ao pé da letra, podemos incorrer em grave erro. Vamos dar alguns exemplos de linguagem figurada no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 24, diz o seguinte: o meu servo Davi, que já nesta época, nos dias de Ezequiel, já tinha morrido há muito tempo, guarde essa informação, o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Se você quiser interpretar esse texto ao pé da letra, você vai ter que ressuscitar o Davi ou fazer com que ele se reencarne. Reencarnação não é uma doutrina cristã. Então, é melhor a gente entender que isto é profético. E se é profético, precisa ser entendido. Cumpre-se tal passagem na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi. Está entendendo? Não é em Davi, necessariamente. Diziam também textos do Antigo Testamento que Elias viria. E Jesus Cristo disse que Elias veio. Mas não veio Elias de fato, veio
João Batista, no espírito de Elias, profético, voz do que clama no deserto. Entenda. Agora, quem espera o Elias vir, comete grave erro. Tem gente ainda esperando que Elias venha. Está entendendo? Quando Cristo já disse que ele veio, era João Batista. Não era que Elias era João Batista, ou João Batista era Elias. Isso era profético, no espírito, na toada, na proclamação daquele que se levanta preparando o caminho do Senhor, combatendo o pecado, levando e chamando o povo ao arrependimento. É nessa perspectiva. Quem quiser ler e interpretar literalmente, acaba incorrendo em grave erro. Pode se dar mal. Estamos em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Repare bem o que diz o profeta Amós, ou Deus através dele. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Como você interpretaria? Uma interpretação literal dessa passagem? Acompanhe aqui comigo. Levaria você a pensar que necessariamente tem que se cumprir ipsis literis. Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Vai restaurar o culto, vai restaurar o templo, vai restaurar Jerusalém, restaurar a hegemonia política comparável aos dias de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-se das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, quando Davi era o rei e houve aquela hegemonia, aquele poderio, aquela expansão do reino. Então, uma interpretação literal teria que levar a esse raciocínio. Espera-se, e muitos interpretam esse texto e outros mais, literalmente espera-se que um dia haverá um rei em Jerusalém e que vai ter poder e domínio e coisas assim, literais. Mas veja como foi que o apóstolo interpretou esse texto. Vem comigo. Atos, capítulo 15, versículos 14 a 18. Concílio de Jerusalém, que discutia se os gentios deveriam ou não se tornar judeus, serem circuncidados, guardar a lei, o sábado e todos os preceitos do Antigo Testamento dados à comunidade judaica antes de serem cristãos. Eles tinham que se tornar prosélitos, parte do judaísmo, tá entendendo? E um grande cavalo de batalhas foi travado a respeito dos gentios. Se eles poderiam ser batizados antes de serem circuncidados, se deveriam necessariamente ser circuncidados. Bom, vem cá. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Em outras palavras, o apóstolo pegou essa profecia e entendeu que ela estava se cumprindo através da igreja, da proclamação do evangelho que havia alcançado os gentios. Gente, para esse texto ser cumprido literalmente hoje seria impossível. Teríamos que ressuscitar os edomitas. Não existe mais nenhum edomita na face da terra. Esse povo foi destruído por completo. São os descendentes de Esaú. Isso diz respeito aos gentios. Isso diz respeito ao propósito eterno de Deus, que era congregar em si mesmo um só povo dentre gentios e judeus, uma única comunidade, para que haja um pastor e um só rebanho. E Paulo fala sobre esse mistério da igreja
Em Cristo caiu a parede de separação que havia entre gentios e judeus, e sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, um novo homem, um edifício novo, a igreja, o Israel de Deus. Está entendendo? É disso. Essa interpretação veio. Se cumpre em Cristo e em sua igreja. Agora, explicando, voltando para o texto de Zacarias, capítulo 14, ele não é um texto isolado, ele está dentro do contexto. Qual é o conteúdo do capítulo 13? Se você atentar principalmente para os últimos versículos, a partir do versículo 7, você vai ler o seguinte. No versículo 7, Zacarias 13, 7, tem uma frase bem conhecida. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus Cristo interpretou essa passagem. Anunciou aos discípulos que ele seria ferido como pastor. E que os discípulos, perna para que te quero, iam abandonar, fugir. O que aconteceu no dia em que Jesus Cristo foi preso? Onde estava Jesus? No Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Estava Jesus em Jerusalém. E ele foi preso, ele foi ferido. Os discípulos se apartaram. E Jesus disse, se cumpre. Aí, então já temos uma chave hermenêutica. Jesus interpretou esse texto de Zacarias 13, versículo 7, e disse que isso já estava acontecendo nos seus dias. O que é que vem na sequência? Veja. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Versículo 9 de Zacarias 13. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Aqui fala de algo que vai acontecer ao povo de Israel, de um juízo que viria na sequência. Ferido o pastor, dispersas as ovelhas, e um juízo de Deus se abateria sobre Jerusalém. E depois um livramento, uma salvação. Entramos no capítulo 14, e no capítulo 14 temos a explicação disso. Isso trocado em miúdos. Só deixa eu falar uma coisa sobre o pastor ser ferido e, na sequência, em consequência do pastor ser ferido, vir um juízo sobre Jerusalém. As 70 semanas de Daniel apontam para o mesmo fenômeno. 70 semanas de Daniel dizem que o ungido será morto e o povo de um príncipe que há de vir cercará a cidade e o fim da cidade será como num dilúvio. Mais uma vez, uma referência à morte do ungido, que é o Cristo, que é o Messias, e um juízo sobre Jerusalém, consequência disso. Quero chamar a atenção de vocês para Mateus capítulo 22, a parábola do grande banquete. Na parábola do grande banquete, resumindo bem ela, o grande rei vai dar um banquete, são as bodas de seu filho, e ele envia os convites para os convidados em primeira mão, uma referência aos judeus. Os judeus fazem pouco caso do convite, mas Deus é insistente. Deus envia mais mensageiros, só que desta vez, além de fazerem pouco caso, eles pegam os servos do rei e eles matam os servos do rei. Eles maltratam e eles matam os servos do rei. O que diz Mateus capítulo 22, Jesus diz, na sequência, o rei irado põe fogo naquela cidade. E o juízo é pesado sobre aquele povo. Está percebendo? Mata-se, rejeita-se, o juízo vem. Mateus 23, Jesus diz que aquela geração de judeus, lemos Mateus 22, mas Mateus 23, Jesus pega pesado com os escribas e fariseus e diz, vocês são hipócritas, vocês adornam os túmulos dos profetas, dizendo que se estivessem no lugar deles, vocês, dos seus antepassados, vocês não matariam os profetas como fizeram os seus antepassados. Mas vocês são
hipócritas, vão fazer pior do que eles. E Deus envia mensageiros, apóstolos, o próprio Cristo, e eles são capazes de matar o Cristo. E Jesus diz: sobre esta geração será requerido sangue de todo inocente, desde Abel até Zacarias morto entre o alpendre e o altar. E aí ele diz: não, vai ficar pedra sobre pedra. Aí ele lamenta sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados, quantas vezes eu quis como a galinha para seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E ele profetiza que aquela geração sofreria um juízo terrível e haveria fogo, destruição e o templo iria abaixo. Tudo isso se cumpriu. E tudo isso tem a ver com Zacarias capítulo 14. Se cumpriu naquela geração, no ano 70, antes, 3 anos antes, um cerco sobre Jerusalém. E Deus deu livramento ao seu povo. Porque aos seus discípulos, Jesus anunciou: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, fujam, escapem. Deus deu livramento para aqueles que eram os judeus crentes, o remanescente de Israel. A queda de Jerusalém, então, aconteceu. E se você vê aí o versículo 2 do capítulo 14, a guerra foi conduzida por um império de nações. Trata-se do exército romano. Ele agrupava... trata-se de um império. O império que tem debaixo de si múltiplas nações. E dentro do próprio exército romano tinha soldados de distintas partes do mundo. Então, na figura do exército romano, cumpriu-se esse texto. A mão de Deus pesou. Deus usou, valeu-se do Império Romano para sentenciar o seu povo, o povo de Israel. Isso já tinha acontecido no passado? Já. Por causa da idolatria, por causa do pecado, você vê 722 a.C., os assírios, o exército assírio, foi instrumento de juízo sobre Israel. E o reino do norte foi abaixo. E houve dispersão, e houve exílio, muita morte. Em 586 a.C., o reino do sul, Jerusalém, a Judéia, sucumbiu também por conta dos pecados, porque não deram ouvidos aos profetas, porque não temeram ao Senhor. Caiu feio debaixo do poder da Babilônia, e o templo foi destruído, e os muros, e a cidade foi abaixo, e queimada, e o pessoal para o exílio. Agora, nos dias de Zacarias é contemporâneo de Ageu. Essa é uma outra coisa muito importante. É a época da reconstrução. Vem primeiro Neemias, e agora tem o Ageu, tem o Zacarias, eles estão reedificando. Lembra que o Ageu escreve para reedificar o templo, e o Zacarias para reedificar a fé, o culto. E é época de reconstruir o quê? O templo, a cidade. Eles voltaram do exílio. Eles já tiveram essas duas lições terríveis. Daniel recebe aquela profecia dentro desse contexto já do término daquele exílio babilônico. 70 semanas e anos ainda estão determinadas sobre Jerusalém. Gente, é muito poderoso você contar desde o decreto para a restauração da cidade de Jerusalém pelo rei Atarxerxes. Conta-se 483, cai exatamente no ano 27 da era cristã, 26 da era cristã. Como Jesus nasceu 4 a.C., Cristo tem nessa oportunidade 30 anos de idade. É quando ele é batizado, inicia seu ministério. 3 anos e meio depois, Cristo é crucificado, ressuscitado. Tudo isso se cumprindo poderosamente. E aqui você vê o que está acontecendo. A palavra de Cristo diz: naquela geração, o juízo se abateria sobre Jerusalém.
A morte do ungido desencadearia um juízo avassalador sobre Jerusalém e eles sofreriam tamanha destruição. Novamente, mais uma profecia de destruição do templo. A partir daí não há nenhuma outra profecia na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, a respeito de nova construção do templo e reconstrução. Veja só como são as coisas. Aqui temos Roma, como a Síria, serviu como vara da ira de Deus e produziu então ali destruição, morte e o cativeiro. Deus defendeu os que eram seus. E a gente vê Zacarias capítulo 14, versículo 5, exatamente apontando que quando os pés de Deus pisam no Monte das Oliveiras, se racha e abre um vale. Este vale, por ele mesmo, há um livramento e um escape para aqueles que são de Deus. Veja as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 16. Jesus advertiu seus discípulos: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Veja só a interpretação pré-milenista, dispensacionalista. Ele diz assim: Cristo vai voltar, vai colocar os seus pés sobre os montes, o Monte das Oliveiras, e aí haveria a fuga do povo de Deus, dos que eram de Deus. Eu pergunto, faz sentido que Cristo volte, pise no Monte das Oliveiras e o seu povo fuja dele? Não faz sentido. Agora, se você interpretar à luz da própria boca de Jesus e de como ele explica essas coisas, fica bem fácil de entender. Essa vinda de Cristo é em juízo contra Jerusalém. E aqui veja que os seus pés estarão espiritualmente sobre o monte. É o juízo que ele vem contra Jerusalém, só que nesse dia Deus prepara um caminho de fuga, porque ele diz assim aos seus discípulos: de antemão os adverte: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, por ocasião da aproximação do abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. E eles perna para que te quero, não desça do eirado para buscar alguma coisa. Corram, fujam, escapem. Portanto, Deus cuidou do seu povo, para que o seu povo, verdadeiro povo, porque verdadeiro israelita é aquele que tem o Messias, é aquele que tem o Cristo, é aquele que é fiel aos profetas, é aquele que obedece a palavra, não é aquele que tem sangue de Abraão, pura e simplesmente. Vamos lá. Os pés sobre o monte precisam então ser interpretados da maneira como o Antigo Testamento já os interpretava, porque aparece essa figura de linguagem repetidas vezes. Vou citar apenas algumas. Miqueias 1, versículos 3 e 4. O Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão. Olha a linguagem de Miqueias, muito semelhante à linguagem de Zacarias, e isso você vai ver repetidas vezes, e não é para ser interpretado literalmente. Seria também um retrocesso a gente interpretar os sacrifícios do Antigo Testamento como querem eles, porque você chega no finalzinho, diz lá, nos últimos versículos, versículo 21, por exemplo, capítulo 14, que as pessoas vão ao templo e vão fazer sacrifício, e vai ter sacrifício de animais, e vão pegar o sangue e colocar nas bacias. Os que interpretam literalmente esse texto entendem que haverá uma época de reinado depois da segunda vinda de Cristo, aqui na terra, no milênio, onde o templo será reconstruído e restaurado todo o sacerdócio levítico com sacrifícios de animais. Pasmem. Isso seria uma volta atrás, um retrocesso. Veja só o que diz o autor de Hebreus a respeito disto. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Se Deus já se assentou no verdadeiro tabernáculo erigido por ele, por Deus, e não
pelo homem, e como diz o Estevão no seu discurso, no capítulo 7 de Atos, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, como querem os dispensacionalistas, que no milênio teremos um templo, sacerdócio levítico, tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que era figura de linguagem, manifestou-se já o verdadeiro, e no verdadeiro estamos, e não temos que voltar atrás jamais. Veja só, Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, não. E versículo 6, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, remove o primeiro para estabelecer o segundo, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Cristo é o verdadeiro templo. O seu corpo, a igreja, é o verdadeiro templo. Está aqui, disse Jesus, quem é maior do que o templo? Mateus 12, 6. E ele ainda disse em João 2, versículo 19, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. E dizia ele, com toda a explicação ali de João, que falava a respeito do seu próprio corpo. Cristo, o corpo dele, é o templo, que foi ressuscitado ao 3º dia. A adoração apregoada por Cristo à mulher samaritana, que perguntava se o lugar certo de adoração era no monte em Samaria ou se era em Jerusalém, como diziam os judeus. E Jesus disse, olha, virá o tempo, e esse tempo já chegou, em que nem em Jerusalém, nem em Samaria será o lugar correto de adorar, porque o Pai busca verdadeiros adoradores, e esses o adoram em espírito e em verdade, independente do lugar onde estejam. A verdadeira adoração se dá aqui no Brasil, na Rua das Rosas, número 445, quando nós nos reunimos em nome dele, se dá nas células de oração, quando estamos reunidos no nome dele, se dá onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Isso é descentralização. Cristo disse que esse tempo já chegou, mas tem gente querendo voltar à ordem do Antigo Testamento, ao sistema arcaico superado que apontava para o Cristo, como sombra que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus disse mais para ela. Ele disse o seguinte, se você soubesse com quem você está falando, você é quem lhe pediria água e ele te daria da água da vida. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão águas vivas, e você vai se tornar uma fonte a saltar para a vida eterna. Gente, para pensar, Cristo, o templo, em Cristo se cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, uma inclusive que se encontra em Ezequiel capítulo 47, que é do templo, começa a jorrar água, do altar, jorra água e ela vai crescendo, é um rio caudaloso, um rio que vai por toda parte, por onde vai leva a vida. Esta profecia de Ezequiel também se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos parte disso, porque aquele que crê em Cristo, ele acaba sendo uma fonte a saltar para a vida eterna. A água viva está em nós e brota a partir de nós, e nós somos parte desse rio de Deus. E aonde a gente vai, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar na escola, aonde a gente vive, por onde a gente anda, no ônibus, no metrô, no trem, ali na rua, Deus pode e quer nos usar para levar água da vida. A vida, as pessoas sedentas, mortas. Já chegou, meus irmãos, já chegou. Isso é uma revolução e a gente não pode voltar atrás. Isso seria negar o Evangelho. Isso seria negar o Cristo. Isso seria realmente um disparate completo. O anticlímax. Mas aí também fala da festa dos tabernáculos. Repare, Zacarias, capítulo 14, fala que vai haver celebração da festa dos tabernáculos. É interessante que ele não fala da celebração da Páscoa, que ele não fala do Pentecostes, que junto com a festa dos tabernáculos eram as 3 maiores de
todo Israel. No Pentateuco temos 7 festas celebradas, 7 festas. A dos tabernáculos é a última festa. Ela é também chamada em Êxodo, em Deuteronômio, da festa da colheita. Sim, Pentecostes é uma festa dos primeiros frutos da colheita. A festa dos tabernáculos era a festa da plena colheita. E ela acontecia como a última de todas as 7 festas no final do ano. Meus irmãos, isso é muito simbólico de toda a plenitude de Deus que nós vamos ter no final das contas em Cristo Jesus, a vida abundante. Meus irmãos, Cristo é o templo, o corpo de Cristo é o templo, e se no Antigo Testamento, quando se consagrou o templo pela primeira vez, a fumaça tomou conta do templo, nós que somos o templo de Deus, reunidos ali na figura da igreja dos 120 no cenáculo, o Senhor derramou a sua glória sobre eles, foram cheios do Espírito Santo, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, a glória tomou conta do templo de Deus, do corpo de Cristo. E agora, meus irmãos, a gente experimenta a plenitude do Espírito Santo, um antegozo do céu, a vida abundante. É uma coisa extraordinária. Veja só o que disse Jesus. Jesus esteve presente na festa dos tabernáculos? Sim, pelo menos uma vez. Pelo menos está registrado lá, João capítulo 7, versículo 37 e 38. Ele aproveita a ocasião e ele se manifesta. E havia uma prática nos dias da festa dos tabernáculos, que durava 7 dias. E uma das práticas era ir ao tanque de Siloé, pegar água no tanque. Lembram-se do tanque de Siloé, do aleijado, que queria que alguém o colocasse quando aparecia um anjo, movia as águas, todo aquele mito, toda aquela coisa ali, de repente aparece o próprio Cristo ali. Provavelmente é nessa ocasião em que ele ali se apresenta. Festa dos tabernáculos. E aproveitando que as pessoas pegavam águas para fazer libação, purificação, sabe o que Jesus fez? Ele tomou a palavra. E é a grande festa, reúne muita gente. E ele disse assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse, eu sou o cumprimento de tudo isso que vocês celebram. Eu sou a plenitude da colheita. Eu sou a água viva. Meus irmãos, a gente adorou a Deus hoje e com essa canção a gente celebrou que Ele é o centro, que Ele é tudo, que em Jesus se cumpre. As Escrituras apontam para Ele, se cumpre nele. E que coisa maravilhosa é que a gente vai ver no Novo Testamento. Já termino, essa é o último slide, tá? Aqui é só para mostrar. As profecias do Antigo Testamento, elas encontram cumprimento em Cristo, na igreja de Cristo, o seu corpo. E aquilo que ficou faltando, vai lá para Nova Jerusalém. É isso que diz a Bíblia. Nova Jerusalém. Dá uma olhada se é a Nova Jerusalém, se não é na Nova Jerusalém que a plenitude de tudo isso que a gente tem dito vai ser experimentada sem nenhum rival. Dá uma olhada lá. Então, Apocalipse, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Zacarias 14 não diz isso? Não vai ter nenhuma maldição mais. Eu já digo que eu e você hoje podemos experimentar muito disso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cristão não está mais debaixo da maldição, está debaixo da bênção, foi abençoado em Cristo com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. É abençoado, está em Cristo, acima de todo principado e potestade. Isso é uma realidade. Mas a plenitude disso, lá na Nova Jerusalém,
nunca mais haverá qualquer maldição, nem morte, nem dor, nem doença, nem nada. Nela, na nova, não estamos falando de Jerusalém, em Zacarias capítulo 14, eu falo de Jerusalém, olha lá, onde é que se cumpre? Na nova. Aliás, quando se fala da terra prometida, meus irmãos, devemos lembrar de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a terra prometida, em Hebreus capítulo 11 diz, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, todos eles estiveram na terra prometida, todos eles. Mas lá não construíram edifícios com alicerces sólidos, prédios. Eles construíram tendas. Hebreus capítulo 11. Construíram tendas porque se consideraram peregrinos naquela terra. Mas aquela era a terra prometida, aquela era a terra de Canaã. Eles estavam de posse dela, mas diz que os patriarcas não entendiam que aquela era a terra prometida final por excelência. Como peregrinos na terra prometida de Canaã, porque entendiam e esperavam uma cidade que tem fundamento celestial. É a Nova Jerusalém, e essa nós esperamos também. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, de todas as bênçãos de Abraão. É só pegar também Romanos capítulo 4 para entender melhor. Nós somos filhos de Abraão pela fé, herdeiros da promessa. Junto com Abraão, junto com Isaque e Jacó, almejamos novos céus, nova terra, onde se cumpre toda a promessa a respeito da terra. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, Jerusalém, Nova Jerusalém, novo céu, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então já não haverá mais noite. Não tem um negócio aí, não tem noite mais ali? Ali, não tem mais noite. Nem precisarão eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E assim também, como depois da Síria ter se levantado contra os judeus, foi ela devidamente punida, assim como o Império Babilônico também sucumbiu posteriormente por mão poderosa de Deus, que usou aí um outro servo, Ciro. Está entendendo? Como Deus usa reis, remove reis, estabelece, mas julga todo mundo, e o juízo começa pela casa de Deus. O Império Romano começa realmente a sucumbir por volta do ano 70 da era cristã. Vai durar mais tempo, mas quanta mazela, quanta miséria, e os bárbaros, e as nações, e os conflitos internos. Cai o Império Romano. E a partir daí, o que a gente vê é o cristianismo se expandindo e tomando conta de toda a terra. O que você acha disso? Era uma pequena semente lá em Jerusalém, mas a profecia se cumpre. Só que às vezes não se cumpre literalmente como alguns esperam. Então, mas se você entender a profecia e começar a interpretá-la à luz do evento Cristo e de tudo que Cristo ensinou e de tudo que os apóstolos ensinaram, de tudo que encontramos no Apocalipse, vai ter mais luz para você e para mim. E aí a gente vai perceber que já aqui e agora desfrutamos de boa parte daquilo que Cristo conquistou. Amém?